Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Rádio Roundabout. Eu sou Samuel Vascurado, estou com o Sérgio Alberic, nosso co-apresentador. Bem-vindo, Sérgio. Tudo bem, Samuquinha? Falando aí depois de, acho que umas 2 semanas, a gente até teve episódio, né? Mas não nós dois falando ao vivo aqui. Faz um tempinho já, a gente reproduziu aqui na rádio uma live que fizemos sobre política nos Estados Unidos e acho que esse foi o nosso último episódio. E agora a gente volta para falar de um tema, também tem a ver um pouquinho com os Estados Unidos, mas tem a ver, de maneira geral, com filosofia política mesmo. Que é o tema polícia. Acho que é um tema que divide, de um lado, a direita, os conservadores, ou a direita conservadora, do outro lado, a esquerda progressista, né? E é um tema que divide, eu imagino que eu acredito, Sérgio, que isso divide as pessoas, porque de um lado a gente tem essa direita que enxerga na polícia a ferramenta de manutenção da ordem, né? E do outro lado a gente enxerga, ou a esquerda progressista enxerga a polícia como a fonte de injustiças e de, não digo nem de desigualdade, mas de manutenção então dessa desigualdade do ponto de vista da esquerda, né? Quero começar falando então um pouquinho, Sérgio, sobre como cada uma dessas correntes enxerga a polícia. Então, Samuca, acho que primeiro a gente tem que trazer aqui já uma definição um pouco mais clara do que é esquerda, do que é direita. E para o nosso bate-papo aqui, acho que uma definição clássica que a gente tem de direita e esquerda seria a esquerda pensando sempre, tendo como valor central a igualdade, inclusive a igualdade material, meio que uma homogeneização das pessoas, tanto nos seus resultados quanto na maneira que elas seguem. Enquanto a direita talvez sendo alguém que respeite mais as hierarquias, inclusive as hierarquias que surgem de maneira natural, não só a hierarquia do Estado mesmo, como até a polícia, a gente trazendo aqui como a polícia talvez alguém que ajuda a impor essa ordem criada criada pelo Estado em alguma parte, né? Não de maneira inteira. E então a gente acaba tendo esse choque entre alguém que acredita em formas hierárquicas, nas pessoas sendo diferentes, e alguém que acha que todos têm que ser iguais. Então, nesse caminho mesmo, a gente vê a esquerda em geral, né? Vou falar em geral, porque sempre tem casos que a gente vai ver que a esquerda deita na cama total com a polícia no final, e daí a gente vai falar mais de um projeto político do que talvez só o ponto filosófico ali, mas a gente acaba vendo a esquerda sempre com um ódio muito grande sobre a polícia, um ódio muito grande sobre a ordem como um todo, e vê na polícia alguém que tem o monopólio da força, o que é verdade, né? Então ele tem o monopólio do uso da força e utilizando esse monopólio do uso da força para manter todas essas hierarquias, não só manter, como propagar essas hierarquias, tanto as hierarquias direto, o fruto direto do Estado, como outras que até surgem de maneira espontânea, mas que na cabeça da esquerda elas sempre são propagadas através do uso da polícia, do uso do Estado. Enquanto a gente tem na direita alguém preocupado com a ordem da sociedade, a gente não cair no caos da sociedade um tempo inteiro, meio que uma leitura assim, hobbesiana, total da função do Estado, né? O homem contra o homem. Então, assim, a luta de todos. Então, a gente precisa do Estado forte, nesse caso, através do uso da polícia, para manter uma civilidade mínima entre as pessoas. Então, proteger um ou outro de assassinato ou pesquisar, investigar crimes, manter a ordem. E aqui que a gente tem esse choque. E eu diria que nós, austro-libertários principalmente, temos uma visão que é diferente dos dois. Né? A gente reconhece a importância da atividade da polícia, o que não quer dizer que tenha que ser imposta literalmente por um monopólio estatal. Então a gente reconhece que, mesmo nossa sociedade totalmente anarcocapitalista, a gente precisaria de alguém fazendo a função do que a polícia atual faz. E a gente reconhece também parte dos pontos da esquerda que são, em muitos casos, ela é a materialização desse totalitarismo, desse uso da força do Estado para impor os seus próprios valores ou impor aquilo que beneficia o Estado ou as pessoas que estão por trás do Estado, né? Então acho que é, é um papo que demanda muitas nuances e não simplesmente um posicionamento eu sou a favor, eu sou contra a polícia de maneira ampla, geral e restrita, Samuel.
Sim, durante a pandemia nos Estados Unidos começou forte isso, esse tema da polícia, porque a esquerda se mobilizou em função do Black Lives Matter, aquele movimento lá após George Floyd, enfim, ah, de defund the police. Então começou uma grande discussão nos Estados Unidos sobre parar de financiar a polícia, né? E acho que eu não sou muito bom aí com esses dados, mas eu diria que, sei lá, um terço do orçamento dos municípios ou dos estados é direcionado para a polícia. Eu lembro de uma discussão dessa na época, né? Então, de qualquer forma, assim, grande parte do orçamento público é direcionado à polícia, né? E a discussão na época é que, partindo da esquerda, como a polícia era essa ferramenta de injustiças, enfim, de manutenção dessas injustiças percebidas, um, inclusive no sentido racial da coisa, né? Era importante que a gente parasse de financiar a polícia ou diminuísse o tamanho desse orçamento, né? Mas aí eu queria entender se esse movimento do Black Lives Matter, do Defund the Police, Sérgio, se esse movimento realmente tinha alguma intenção de tratar essas injustiças de fato, ou se era simplesmente tirar a polícia que aí está, colocar uma outra polícia que talvez fosse mais alinhada com a esquerda. O que está passando na cabeça dessas pessoas aí, Sérgio? Então, esse movimento do Defund the Police e todos aqueles riots que tiveram durante o verão americano, né? Então, o meio do ano de 2020, se a gente lembrar, o meio do ano de 2020, o que está acontecendo no Ocidente é o ápice da era dos lockdowns, né? Então, todo mundo fechado dentro de casa, os governos. No Brasil também, os comércios não podiam abrir, né? Até tem uma piada, assim, uma piada de mau gosto, que muita gente defensores do lockdown fala, não, nunca houve lockdown no Brasil. Nunca houve lockdown em São Paulo, no sentido que você não era proibido de sair de casa, mas você não podia ir no restaurante, você não podia abrir o seu negócio, você não podia ir no escritório, você não podia ir no clube, você não podia ir na academia, nenhum tipo de negócio podia abrir. Então, existia um lockdown de fato, e existiu isso ao longo do Ocidente todo, situações piores, como aconteceram na Austrália, né, que você não podia nem sair para passear o cachorro em alguns momentos, em algumas municipalidades, até momentos, até locais totalmente mais amplos, mas enfim, afetou a população, a população mundial. E nos Estados Unidos a gente tem esse momento, esse choque racial aí, em função da morte do George Floyd, um negro que acabou morrendo nas mãos de um guarda branco. E o que a gente escutou foi um movimento muito forte, passeatas, no meio dos lockdowns, quando você não podia sair de casa, daí falavam, não, não, se for para protestar injustiça racial, você pode sair. Então era até um movimento assim, antagônico com tudo que existia de força do governo, né, acontecendo das imposições. E, e o que a gente vê nesse momento é uma pauta que sempre foi da esquerda, que foi assim, como que a gente não tem dinheiro para fazer projeto social e a gente gasta tanto dinheiro com a polícia? Então vamos tirar o orçamento que vai para a polícia e vamos jogar ele para questões de justiça social. A justiça social, nesse caso que eles estavam preocupados, era toda a dita justiça social com a igualdade das raças, ou nesse caso, até 2020, hoje em dia, se fala muito até de reparações históricas, então não é nem de igualdade, mas já está falando, já está um outro passo na frente disso. Mas começa esse movimento do Defund the Police, e a gente vê muitos políticos, muitas pessoas abraçando isso, e esse é o momento que eu digo que, assim, muitos libertários se perdem também nesse momento. Porque nós libertários sempre fomos muito críticos da polícia, como, cara, a polícia que impõe as regulamentações estatais. A polícia que vai atrás de você se você não pagou os impostos. A polícia que exerce a força estatal o tempo inteiro. Então, sem dúvida nenhuma, boa parte do movimento libertário ele sempre foi contra esse monopólio do uso da força, esse monopólio da polícia, né? E nesse momento a gente vê um movimento da esquerda gigante falando defund the police, e a gente até vê libertários, eu não estou falando necessariamente auto-libertários, mas libertários como um todo, abraçando isso, falando assim, meu, tamo junto, vamos defund the police. E a gente vê, nesse momento exato, a gente vê alguns conservadores criticando, falando assim, isso é loucura total, né? O que, dado que existe o monopólio disso, não existem opções privadas,
me parece também uma loucura total. Rapidinho de te interromper, mas ainda mais pensando no contexto, Sérgio, de que a gente vai defund the police, e essa mesma esquerda que quer, né, parar de financiar a polícia, ela também é contra o armamento civil. Então, se a única ferramenta de proteção que a gente tem, né, apesar de todas as críticas possíveis, é a polícia, a gente não pode se defender com nossas próprias armas, e a gente também tem uma série de dificuldades para se defender com a polícia privada, com segurança privada, então é o caos total. É um caos total, até uma expressão utilizada por algumas pessoas da esquerda é o que eles falam da criação de uma narcotirania, onde você não tem ordem nenhuma, mas você ao mesmo tempo você é proibido de estar se protegendo, né? Isso daí eu digo os bons esquerdistas, né? Cunham essa frase, não a esquerda mainstream, a esquerda generalizada. E, e o que a gente tem talvez de confusão nesse momento por parte, inclusive, de libertários e de conservadores, porque nesse mesmo momento é, é um é, é um ponto na história onde parte da direita se opõe à polícia, porque quem que tá prendendo a mãe que leva uma criança no parque para ela brincar durante a era dos lockdowns? É a polícia. Quem tá fechando os negócios, acabando com o sustento de alguma pessoa nesse momento? Também é a polícia que está fazendo isso. A polícia, assim, se tiver algumas classes profissionais que agiram de maneira nefasta durante a era dos lockdowns, assim, a polícia, os policiais como um todo, foram deles. Os médicos foram outros, os advogados foram outros, né? Os políticos, obviamente, os políticos são sempre nefastos, mas a polícia foi um desses casos de pessoas que agiram contra a liberdade. O que não quer dizer. Existiram um movimento de xerifes nos Estados Unidos que falaram: eu não vou impor essas leis. E existiram sempre no âmbito local. É até importante você falar isso, Sérgio, porque a gente precisa fazer essa distinção aqui, que os políticos, essa classe política da, da pior estirpe, eles que decidiram isso tudo, eles que criaram essas leis draconianas, bizarras, horríveis que a gente viu durante a pandemia, né? Mas o trabalho sujo fica na mão do poder executivo, a polícia que executa essas leis, né? Então, e até é, isso explica também o porquê que a polícia perdeu tanto, acredito, prestígio nessa época, né? Justamente porque o trabalho sujo ficou na mão deles, né? Enquanto alguns políticos estavam ganhando pontos de um lado, porque eles, né, mostravam virtude, né, eles escondiam ali o trabalho sujo e deixavam isso para o poder executivo. E do outro lado, acho que é legal também, como você citou aí de alguns xerifes em alguns locais, né, sempre nível local, né, mas a gente viu alguns policiais, e eu vou usar essa palavra, acho que é boa, desobedecendo essas leis. No sentido de se recusando a prosseguir com essas leis que eles percebiam que eram injustas, né? E aí acho que é legal a gente falar sobre, ainda mais como austríacos aqui, quando a gente fala muito sobre individualismo metodológico, né? Como cabe também na nossa análise diferenciar entre os indivíduos. A gente está falando do cara, por exemplo, que matou George Floyd, e, enfim, de outros policiais também que cometem aí crimes usando fardas, né? A gente sabe disso, né? A gente tem que diferenciar esse cara também do policial ou do xerife que percebe que as leis são injustas e que toma decisões mais inteligentes, vou dizer assim, né? Então, também acho que cabe essa distinção, né, Sérgio? Não, perfeito, 100% isso. E é engraçado que a gente sempre fala ah, que a gente tem que diminuir o escopo e o tamanho do Estado, a gente tem que trazer o Estado para mais perto. A gente tem falado bastante de descentralização política e a gente vê que, perdão, a maioria dos xerifes, né? E o xerife nos Estados Unidos, é importante a gente lembrar que o xerife é um cargo eleito. Né? Então é um cargo, entre aspas não, é um cargo político, ele tem que estar dentro da polícia e tal, mas ele é um cargo eleito. Então, ah, ele se deu bastante essa oposição a essas leis tirânicas dos lockdowns, se deu sempre em cidades pequenas, fora dos centros grandes urbanos. Então, a gente até vê, então, assim, quando esse xerife estava mais perto da população e ele via o tiozinho da cafeteria, a tiazinha da loja de roupas, ela via todas essas pessoas perdendo o seu sustento, perdendo a sua liberdade, são os amigos dele, são as pessoas que ele conhece.
ele está mais perto do indivíduo. Enquanto a gente vê o xerife de Los Angeles, sei lá, quase 20 milhões de pessoas lá, o cara tá longe de todo mundo, ele tá afastado. Ele tá isolado, ele é simplesmente um burocrata lá em cima, ele é um político, ele deixa de ser também alguém que está trabalhando no dia a dia. Quando a gente está falando que ele está executando, o chefe da polícia, ele não está executando nada. Ele está lá em cima, lá em cima. Ele tem, assim, não sei qual que é a força de homens da polícia de Los Angeles, mas com certeza é nas centenas de milhares. Então, como que, quando que a gente vê o indivíduo batendo no peito? A gente vê nessas situações mais próximas da população. E aqui também é importante trazer que a gente passa num momento de corrupção total da linguagem. Né? Acho que a gente teve um episódio atrás que a gente falou assim: a corrupção da definição do que é inflação faz com que as pessoas não entendam o que seja inflação. Quando a gente começa a tratar a inflação como o aumento de preço e não uma causa do processo inflacionário, que é o aumento da quantidade de dinheiro total na economia, a gente perde a relação causal, perde a capacidade de pensar sobre. Não que a gente perca a capacidade, mas dificulta o raciocínio da maioria das pessoas. E no caso da polícia, eu acho que tem algo a ver aqui totalmente com a corrupção, inclusive do nome da polícia. A polícia foi durante muito tempo, principalmente quem gosta de filme, olha lá, xerife do oeste americano e tal, eles são chamados, em muitos casos, não em todos, mas em muitos casos, de peace officers. Né? Então, oficiais do mantenimento da paz no local. Esse é o mandato dele. Enquanto hoje em dia, a polícia, em geral, na maioria das cidades do mundo, né, a polícia é tida como law enforcement. Né? Então, alguém que imponha a lei. E a lei também é outra coisa que foi corrompida. Então, a lei hoje em dia é vista como mandatos estatais coercitivos, frutos do direito positivo 100%. Então, a lei deixa de ser lei, ela vira um mandato coercitivo. E a polícia, em vez de ter o mandato de manter a paz no lugar, ela acaba tendo o mandato de impor esse mandato coercitivo. E esse mandato coercitivo que é imposto, muitas vezes, como a gente viu na era dos lockdowns muito fortes, como a gente vê ainda no dia a dia da população, ela perde o norte, a estrela dela que guia, que dá o caminho para ela. Então a estrela norte dela que mostra o caminho, ela perdeu. Então ela se corrompe também. Então, lógico, o policial que está no âmbito menor, na cidade pequena, ele mantém um pouco mais dessa tradição. Até porque ele tá sujeito às ferramentas de governança do... Cara, o vizinho dele vai xingar ele no dia seguinte. O outro, o chefe de polícia de Los Angeles, sei lá, o cara mora em Beverly Hills. Então, ele tá super distante do resto da população. Então, gera essa desconexão total, Samuel. Acho que essa corrupção da função da polícia, até do nome, eu acho que ela é central no entendimento do que a polícia virou hoje em dia. Vamos caminhar um pouquinho para o lado agora, pensando nos anarcocapitalistas, Sérgio. Depois a gente pode voltar até para falar mais sobre isso, mas eu queria falar um pouquinho sobre a forma como os anarcocapitalistas, os libertários, os austro-libertários enxergam a polícia, ou, como você disse aqui, acho até legal, a função da polícia. Né? Porque se de um lado a direita defende a polícia como é hoje, por causa da sua função, né, a gente tende a concordar com isso, a função da polícia é importante, você falou isso aqui. Do outro lado, a esquerda reconhece que existem injustiças praticadas pela polícia, né? E nós concordamos também, existem injustiças praticadas pela polícia, né? Só que existe uma solução para isso, uma solução de mercado, né, Sérgio? Sem dúvida nenhuma a gente tem essa solução de mercado. Às vezes é difícil as pessoas pensarem, mas a solução de mercado com certeza não é o que o movimento do Defund the Police, né? Vamos acabar com o financiamento público da polícia total. Queria. E se a gente olhar para trás, na verdade o que eles queriam era acabar com a polícia ou diminuir muito o poder da polícia no âmbito municipal e centralizar a capacidade de policiar e receber fundos em algo mais central, não só no nível estatal, como no âmbito federal.
Então, de novo, assim, o projeto inteiro do Defund the Police não era não ter polícia, era simplesmente jogar isso, tirar desse contato mais próximo da população. Como a gente estava elogiando aqui o xerife local que reconhece que aquelas leis são injustas, o projeto do Defund the Police queria justamente acabar com isso, né? Com isso, é. E aumentar o poder, ou aumentar esse formato de polícia, tal qual você citou aí de Los Angeles, por exemplo, que é um cara lá em cima, no topo da pirâmide, completamente alienado da realidade das pessoas, né? Perfeito. Tanto que você vê hoje em dia na fala da esquerda, não existe mais uma hostilidade contra o FBI. O FBI é a Polícia Federal Americana. Então, ao contrário, existe uma vontade de abraçar cada vez mais o FBI e politizar cada vez mais o FBI, que já é ultra politizado. Você tem o FBI, com certeza, é uma das instituições mais corruptas que existe nos Estados Unidos. Corrupta não só no sentido de dinheiro, mas de uso dessa entidade para fins políticos o tempo inteiro, né? E até a implementação de leis ou leis, mandatos coercitivos que não fazem o menor sentido. Então, era esse o movimento que a gente via lá atrás. Enquanto que você estava falando da função da polícia, e nisso os conservadores estão corretos. Existem funções da atividade da polícia que iriam existir no Ancapistão, como você estava falando, Samuca. Assim, no Ancapistão a gente acha que não vai existir crime. Não vai existir algum cidadão que queira roubar um, que queira roubar outro. Não vai existir brigas entre pessoas. Não vai existir assassinato. Isso é uma ilusão, uma visão poliana que, assim, de quem desconhece a natureza humana. A gente vai continuar tendo todos esses problemas, né? No caso. Acontece que, no caso da gente ter soluções privadas de investigação, de proteção, e são todas soluções que existem hoje, mas que, logicamente, não estão abertas, não estão possíveis para o cidadão pequeno. Sim, quem vai falar que não existe segurança privada? Né? Quantas pessoas não contratam segurança, seja para as pessoas físicas ou seja para os seus negócios? No âmbito dos negócios, a gente vê isso o tempo inteiro. Existem investigadores privados, existem agências via seguradoras, você não tem investigação de crimes em larga escala, porque as seguradoras têm interesse total. Então você pode estar fazendo um crime, você está fazendo uma fraude, e a seguradora acaba ficando liable de pagar essa fraude. Então, acontece que boa parte dessas soluções privadas, elas são proibidas por lei. Então, no Brasil, uma das soluções privadas que é proibida por lei é o porte generalizado de armas pela população. Né? Alguém vai falar assim, não, mas agora foi liberado o porte de armas. Tem 7 mil regulamentações que você tem que passar, um processo custoso, um processo longo. Você tem uma série de regras como você pode carregar ou deixar de carregar essa arma, algo que desestimula muitas pessoas a carregarem. Então, você mesmo fazer a sua própria segurança, e essa que é a segurança mais importante. Porque a gente fala assim, não, se entra um bandido na tua casa, você tem que ter a capacidade de defender a sua família. Por mais eficiente que a polícia seja, e a polícia não é eficiente, a gente tem que pensar isso de maneira clara. Cara, a polícia vai demorar quanto tempo para chegar na tua casa se você avisou, se você teve tempo para avisar que tá entrando um invasor na sua casa? Entendeu? Às vezes você não tem esse tempo. Você precisa ter uma arma na tua casa. E até as armas no Velho Oeste americano, elas eram chamadas o revólver mesmo, quando teve a criação do revólver com o tambor de 5, 6 tiros, ele era chamado de equalizer. Né? Então, aquele que iguala todo mundo. Então, a esquerda que ama a igualdade, porque até as propagandas eram uma mulher de 100 pounds, de 45 quilos, consegue brecar facilmente um homem de 200 pounds, de quase 100 quilos. Entendeu? De 90 a 100 quilos, na hora que ele vinha para ela. E sem a arma, ela não tem a menor condição de fazer isso. Essa é uma maneira de uma defesa privada, que você não precisa nem criar empresas para isso. Mas a gente tem empresa de segurança, a gente tem empresas de investigação, a gente tem todos esses caminhos que podem se desdobrar. E que são soluções de mercado, são soluções espontâneas também, né, César? Porque se você tem uma arma, você consegue se defender, esse é o primeiro passo. Né? Mas à medida que você mora numa comunidade, você tende a se organizar naquela comunidade
para defender a sua comunidade, defender a sua rua, proteger o seu bairro, né? Então é uma solução, eu diria que é uma solução espontânea você encontrar essa força que vai ajudar a manter a ordem e a evitar crimes, né? Mas é claro que ainda que a gente estivesse falando de um mercado completamente avançado nesse sentido de soluções privadas para a segurança, ah, a resposta mesmo da polícia privada, né, ela não é uma resposta imediata, perfeita nesse sentido, né? A primeira camada de proteção está no indivíduo armado, né? Isso serve não só para quando a gente fala sobre se proteger do Estado, como a gente está vendo agora, por exemplo, na Venezuela, que um povo desarmado simplesmente não tem poder de reagir contra a ditadura do Maduro, né? Mas também serve a nível ali do indivíduo, a nível da sua família, da sua casa, eu digo, que é se proteger do outro indivíduo privado, também armado, que quer lhe fazer mal, né? E a gente vê isso, né? Tem até aquele livro famoso do John Locke, que é. Acho que em português traduziram, colocaram um ponto de interrogação no final, mas em inglês não é More Guns, Less Crime. E em português acho que colocaram um ponto de interrogação no final, o que é péssimo, porque ele tá fazendo uma afirmação, ele não tá fazendo uma pergunta. E ele mostra a correlação, logicamente ele tá implicando uma causalidade lá também, mas enfim, estatisticamente a correlação que a gente vê de locais mais armados com menos crime é impressionante. É impressionante o crime não sistemático, né? O crime não feito pelo Estado sobre os indivíduos, mas os indivíduos contra outros próprios indivíduos. Ou seja, rapidinho uma pergunta aqui. A gente falou sobre como o tema polícia divide direita e esquerda, né? Conservadores e progressistas. Você diria que o tema armamento civil também divide da mesma forma direita e esquerda? A direita, no geral, tende a ser a favor do armamento e a esquerda, né, a favor do desarmamento? Eu diria que divide ainda mais, porque a gente vai ver, ainda tem grupos conservadores que acham que a gente precisaria só de uma polícia muito forte e não precisaria ter armas. Então eu diria, inclusive aqui, a gente vê de maneira mais enraizada a oposição entre esses dois lados. Então, ok? Ou seja, os conservadores com uma base teórica mais forte no individualismo, na capacidade do indivíduo, na capacidade local, eles vão tá sempre apoiando que o indivíduo tenha armas. Né? O indivíduo tem a capacidade de se autodefender e, inclusive, defender a sua própria localidade. E importante também, Samuel, a gente falar aqui, quando a gente está falando de soluções espontâneas às vezes poderiam ser soluções, inclusive, coletivas, não sempre individuais. Porque quando a gente está falando lá atrás do oeste americano, só para trazer de novo assim, muitos dos xerifes surgiam como uma solução coletiva da sociedade. Normalmente eles escolhiam uma pessoa que tinha uma capacidade moral, uma retitude moral e, logicamente, uma imposição física ou uma capacidade de se impor fisicamente também para resolver esses problemas para a sociedade como um todo. Mas uma sociedade pequena e um indivíduo com um escopo também muito bem definido, né? Um escopo de atuação super pequeno. Ele não tem um escopo de ir lá e falar assim, cara, você não pode estar vendendo cigarro aqui porque é só a loja do lado que tem a capacidade de vender cigarro. Ou então coisas do tipo, tem um vírus à solta e só pode ter 10 pessoas na sua mesa de jantar nessa ceia de Natal, né? Exato, e a gente no caso dos Estados Unidos, o principal era a discussão era no Thanksgiving, né? Ainda na ação de graças, a piada que é sempre feita, ou o caso que é sempre levantado, é o caso do Thanksgiving, mas é isso mesmo, um escopo de atuação muito limitado e que demanda julgamentos morais desse indivíduo o tempo todo. E daí alguém vai falar assim: não, então esse cara pode ser um bandido. Sim, ele pode ser um bandido e ele vai ser retirado se ele for um bandido. E de novo, acho que você falou algo super importante, Samuel. Assim, as soluções privadas, ou essas soluções coletivas, elas não são panaceias. Elas são passíveis de erros. De erros não só no seu desenho, como erros também na escolha das pessoas, na implementação, na tecnologia, na mudança que vai acontecendo o tempo inteiro. É um problema humano, como todos os outros problemas humanos. Eu acho até que é legal como os austro-libertários, eles não apenas reconhecem que os indivíduos ou o ser humano erra, né? Eu diria que a esquerda, principalmente, ela parece não reconhecer esse fato, né? De que os indivíduos erram, né? Porque eles costumam endeusar, assim, ou colocar
no topo algumas pessoas com extremo poder, né, como se essas pessoas não fossem errar jamais, como se essas pessoas fossem capazes de concentrar o poder, concentrar a informação, o conhecimento para agir, que é uma das críticas da escola austríaca, né, essa impossibilidade. Mas é importante como os austríacos enxergam que o mercado é, primeiro, a livre interação entre indivíduos e, claro, está no pressuposto básico de qualquer teoria austríaca, que o indivíduo erra. Né? A gente toma decisões, a gente erra o tempo inteiro. A importância do livre mercado é que a gente tenha espaço para perceber quando erramos e, né, ajustar o nosso plano. Né? É um processo de tentativa e erro. Né? Então, ninguém aqui que defende o ancapitão no limite, né? Ninguém que defende o anarcocapitalismo está afirmando que as pessoas não erram, né? E que o mercado é infalível. Não é que o mercado é infalível, ele simplesmente tem as ferramentas para, quando livre, se ajustar e caminhar em direção à melhor solução. Né? Isso. Acho que a expressão que você usa, a melhor solução, não é a solução ótima, no sentido de maximização de equações, no ponto ótimo, a gente não tem nada de deadweight laws, enfim, não é isso que a gente está falando. É a capacidade dinâmica de ir se reajustando o tempo inteiro e encontrando melhores soluções o tempo inteiro. Né? E esse endeusamento, às vezes, da razão humana, ou de acreditar que a gente pode chegar a uma solução ótima na sociedade, tá por trás, assim, dessa ideia de centralizar o processo policial inteiro. Eu acho, Samuel, que a mensagem que fica para nós autolibertários, se você quiser ter um framework para conseguir analisar a polícia e não cometer esse erro que muitos libertários cometeram no momento do Defund the Police e abraçar totalmente esse movimento, porque assim, eu sou contra, na cabeça dele ele era contra a polícia no sentido abstrato, inclusive a sua função. Não, nós temos que pensar que assim, nós somos contra os autolibertários, assim, o monopólio da atividade policial. Né? Dado que existe esse monopólio, a gente não pode esquecer que existem funções que a polícia faz que são totalmente legítimas. Agora, tem muitas funções que a polícia faz que são ilegítimas, que são agressivas contra a população, que elas causam a desordem social. Então a gente tem que ter esse mínimo de nuance para entender o quanto que isso está vindo simplesmente do uso da força via o monopólio, impondo um mandato coercitivo, enquanto ele está fazendo um papel legítimo. Se o teu filho, se teu pai pegou e foi sequestrado e a polícia foi lá, negociou com os bandidos, fez todo esse processo, cara, ela tá fazendo um processo legítimo ali, de defesa tua. Mas quando ela bate na tua casa pra te levar preso porque você não estava usando máscara em determinada situação, ou como a gente tá vendo agora no Reino Unido, a polícia que tá batendo na sua casa para te levar preso porque você fez postagens que eles dizem como as ditas fake news, ou agora a situação na Inglaterra, parece que o Orwell até escolheu o perfeito de se 1984 passar pela Inglaterra, porque assim, as coisas que estão acontecendo lá são uma loucura. Teve, acho que ontem, não sei, teve uma pessoa aí que foi presa lá, porque ele postou algo contra o establishment. Esse foi o release da polícia, porque ele postou algo que citava um pensamento e um sentimento negativo contra, eles escrevem lá, o establishment. Então, assim, cara, é uma loucura total. A gente tem que lembrar, é a polícia que tá fazendo isso. Com que velocidade, né? Muito rápido tudo isso está acontecendo no Reino Unido. Né? É um ponto de atenção, assim, para quem tá de fora, né? De ver como as coisas podem degringolar tão rápido, né? Não, é doentio e cara, é só a gente olhar 3, 4 anos atrás, a gente voltar para a era dos lockdowns e a gente ver tudo que foi feito, tudo que foi imposto, sempre com o apoio da polícia, como é o nosso papo hoje, mas tudo de maneira muito rápida.
muito de maneira muito rápida. No Brasil, às vezes, parece que as pessoas, ninguém quer falar desse tema. Da era do lockdown, parece que tá todo mundo traumatizado com o que aconteceu lá atrás, pensa que é coisa do passado, mas não, o que a gente viveu, as nossas gerações, eu não tô falando que é pior do que a Segunda Guerra Mundial, mas para as nossas gerações que não viveram a Segunda Guerra Mundial, foi o momento mais totalitário que a gente viveu no Ocidente. E, E isso só mostra agora, por exemplo, com o que está acontecendo no Reino Unido, a polícia, o Estado, sentiu o gostinho, né? Eles sabem que podem ir tão longe quanto estão indo agora. Quando tinham uma justificativa supostamente boa, suficiente, né, para fazer o que fizeram durante a pandemia, né? Agora essa justificativa não está mais lá, não é mais uma justificativa de saúde, é uma justificativa de proteção da democracia, sei lá. o que quer dizer que eles queriam dizer por democracia, né? O que quer dizer que eles... Não, e agora pior, é do establishment. Né? Ou o seja, establishment. já está num outro grau já de proteção do Estado, né, deles próprios. Né? E como rapidamente as coisas podem piorar, o Estado sabe disso, eles testaram isso, foi um grande teste para eles durante a pandemia global, e agora o Reino Unido mostra que, bom, o teste deu certo, a gente pode aplicar de novo isso, e é o que estão fazendo por lá. Ponto de atenção, eu acho, porque daqui a pouco outros lugares podem fazer igual. Acho que você falou da Austrália, né? A Austrália também é um país que tomou decisões assim assustadoras durante a pandemia, né? Draconianas, né? E a gente está vendo com o que está acontecendo no Reino Unido. Não duvido que nada do tipo apareça por lá, ou enfim, em qualquer outro país também da Europa. E isso comece a piorar se a gente vir, por exemplo, Kamala Harris, né, não sei, a esquerda continuando no poder nos Estados Unidos, e enfim, tudo isso se materializando no sentido bem negativo. Sérgio, eu queria falar, já acho que caminhando para o nosso final, mas eu queria só colocar aqui algumas palavras em linha com o que você falou sobre os libertários e o defund the police, né? Porque pode parecer que, para os libertários, que esse movimento de defund the police, os libertários que reconhecem o problema do monopólio do uso da violência, esse movimento pode parecer como uma oportunidade para então acabar com o monopólio do uso da violência, né, e instituir uma reforma de segurança, enfim, né. Só que eu enxergo isso, e é o que você está dizendo, né, colocar nesse termo, como uma armadilha, né, cair numa armadilha de achar que isso é uma oportunidade para os libertários, quando na verdade isso não é uma oportunidade para os libertários, isso é uma oportunidade para a esquerda, né, colocar em prática o seu poder de ainda maior centralização das decisões e, enfim, o Estado ainda mais forte. Então, é só importante chamar o que é, né? Não é oportunidade, é uma armadilha, né? E outra coisa que eu quero falar daí é como é que está esse movimento hoje, Sérgio? O que está acontecendo hoje com relação a como os Estados Unidos, né? Porque começou lá isso, como os Estados Unidos está enxergando isso, né? E se esse caso lá no Reino Unido também surgiu como tem surgido, porque está acontecendo agora, né? Como um novo fator em defesa desse fim do monopólio. Fim do monopólio. Então, acho que o ponto da armadilha é central para nós libertários. Conseguimos entender. A gente tem. Se é muito difícil, deixa eu dar um passo atrás. Se é muito difícil para as pessoas pensarem como poderia ser um mundo anarcocapitalista, ou ancapistão, como a gente estava falando, eu acho que não é difícil para ninguém pensar um mundo menos centralizado. Então, em movimentos de descentralização política. Acho que a gente olhando o movimento Defund the Police, claramente era um movimento de centralização política. E não de descentralização. Era um movimento de se criar um caos para se instaurar uma polícia central maior. Que seguisse um caminho só maior. Então, nós libertários não podemos ser ingênuos. E simplesmente porque a gente gosta da palavra ou da expressão defund the police como esse órgão de expressão, a gente abraçar um movimento como esse. Tá ok? E se nesse movimento os conservadores estavam corretos de se opor a ele, o que a gente vê agora são conservadores também um pouco perdidos, assim como ficaram perdidos durante a era dos lockdowns, com relação... Cara, é a polícia que tá fazendo tudo isso, que tá destruindo todas as coisas que a gente gosta. É a polícia que tá prendendo as pessoas dentro da escola por
questionarem a ideologia woke dentro das escolas. É a polícia que está prendendo o filho do cara e levando para o hospital para fazer o tratamento de transição de gênero. É a polícia que está na Inglaterra atuando dessa maneira despótica. É a polícia que está na Venezuela, né? Tudo bem que daí o cara fala, não, é a polícia do Partido Comunista. Mas assim, é a polícia que tá lá prendendo todo mundo, sequestrando os opositores do Maduro, de todo esse movimento. Então acho que os conservadores também têm que dar uma análise dentro deles e ver que a polícia não é sempre o agente da força. Da força positiva, perdão. Da É, ordem, né? da ordem. Nesse caso, ele está sendo um agente da força 100% negativa. Ele que está impondo todas essas coisas que destroem a fábrica central da sociedade, que destroem a família, que destroem a propriedade privada, que destroem... Quem que fechava as igrejas durante os lockdowns? Quem que foi que ia lá e fechava as igrejas? Sim, foi a polícia. Então a gente tem que poder olhar com essa nuance de entender que o fato da gente precisar ter ordem na sociedade não é uma conclusão direta que tudo que a polícia faz em função de mandatos coercitivos oriundos do direito positivo que a gente vê no Brasil. Quem que impõe todas as leis do Alexandre de Moraes? Quem que é que vai lá e põe o cara na cadeia? Assim, não é o próprio ministro do STF. É a polícia embaixo que vai lá e prende o cara e leva. Então acho que a gente precisa questionar isso e nós libertários temos que estar nos dois pontos de questionamento. A gente tem que questionar a loucura do Defund the Police sendo um processo de centralização, como a gente tem que questionar também a polícia na hora que eles estão prendendo a tiazinha que fez um post falando dos riots em Londres. Então, acho que é isso. Muita nuance, muito entendimento, não confundir a função necessária da polícia, que poderia surgir no mercado privado, e mesmo que você acredite que não poderia surgir no mercado privado, que pode surgir no âmbito local, pelo menos, tá ok? Contra essa polícia totalitária centralizada impondo esses mandatos coercitivos, Samuel. Tá. Até um termo que surgiu nessa época aí dos riots aí do Defund the Police foi um Police Free Future, né? Um futuro livre da polícia, né? Que você quer falar um pouquinho sobre isso? Acho que esse Police Free Future que a esquerda imaginou aí nessa época do Defund the Police. Não, não, é essa loucura que inclusive toca alguns libertários de esquerda, né, que, enfim, não deveria ser chamado libertário, mas enfim, libertário de esquerda, é, que, que tem meio que uma aflição, um ódio de qualquer hierarquia que exista. E eles acabam vendo na polícia essa imposição das hierarquias, inclusive as hierarquias que a gente escolhe na vida. Então, lógico, eles querem. Eu vou utilizar a expressão aqui, a libertinagem, ou seja, eles querem a liberdade total para fazer o que eles querem e não ter consequências sobre nada. Acho que é isso, e daí a esquerda começa a vir com umas loucuras, como vinha lá atrás, da criação de um novo ordem soviético, com uma capacidade moral diferente, enfim, começa a vir assim com extrapolações que levam à loucura. Então eu digo assim, é só uma maneira a mais de materializar esse desejo de uma anarquia no sentido de algazarra, não anarquia no sentido de você tá livre da mão de ferro estatal, né? Mas uma algazarra, você tá livre de qualquer tipo de responsabilidade, porque as hierarquias que você se submete, com certeza geram responsabilidade para você. Você tem responsabilidade para com seus pais, você tem responsabilidade para com seus filhos, você tem responsabilidade para as pessoas com quem você trabalha junto, seja seus superiores, as pessoas embaixo de você. Você tem responsabilidades perante a sua religião, se você escolheu, enfim, o clube que você frequenta, você tem responsabilidade sobre essas hierarquias e é impossível viver sem responsabilidade sobre isso. Então eu falo aqui de maneira clara, é uma loucura, uma patologia achar que você pode chegar nesse caminho aí. É isso aí, Sérgio. Acho que são boas palavras para a gente concluir, então, o nosso episódio dessa semana, né, Sérgio? Então, nossos libertários não são contra a existência de hierarquias que a gente escolhe seguir. A gente fala de família, a gente fala de religião, né? Que eu acho que são áreas também muito caras aos conservadores. É por isso que aqui na rádio a gente tem tratado
desse tema de proximidade mais do que distância entre conservadores e libertários, né? Eu acho que tem vários pontos em que conservadores e libertários discordam entre si, né? E acho que a gente pode contribuir, como austro-libertários, podemos contribuir com algumas visões, principalmente no campo da economia, né? Para os conservadores, mas também acho que vários desses valores aí conservadores são também defendidos pelos libertários, né? De uma maneira ou de outra. E então eu vejo mais, acho que é o que a gente tem discutido aqui, né? Mais pontos de proximidade do que de distância, né? E ao mesmo tempo, do outro lado, eu acho também que existem, né, questões que libertários e a esquerda, de uma forma ou de outra, estão juntos, concordam, né, percebem que algumas leis são justas e tal, só que a forma como isso é feito é totalmente diferente, né? O caminho que a gente sugere, o caminho que a esquerda quer, são caminhos totalmente diferentes, né? Então, nesse caso, eu vejo que a gente está muito mais distante do que próximo, de maneira geral, da esquerda, não é isso, Sérgio? E também acho por isso que é importante a gente continuar falando desses temas aqui. Eu sei que Defund the Police foi um tema muito quente há alguns anos, hoje talvez não seja tão quente mais quanto esteve, mas isso não. Mas de qualquer forma é um tema que sempre que nós, alço-libertários, sempre que os anarcocapitalistas falam sobre o que seria esse universo sem o Estado, ou com o Estado pequeno, enfim, a gente é confrontado com esse tema da segurança pública, né? O que fazer, né? E o fato é que existem soluções, é o que a gente discutiu aqui no episódio dessa semana, né, Sérgio? Perfeito, só no que acho. Vamos lá. Mais nuance na hora de pensar na polícia aí. Todos nós. Bom, pessoal, é isso aí. Obrigado aí por assistir mais um episódio da rádio. A gente se encontra aí no próximo episódio. Um abraço para vocês.